vou esquecer, Lincoln? A voz do médico gritando aqui, ó, eu lembro como se fosse ontem. Quem foi que colocou esse medicamento no fulano? Falei, ué, doutor, fui eu. Por quê? Porque tá prescrito aqui, ó. 8 horas e tal. Aí ele lê a linha de baixo. E aí vem aquele frio na espinha. Do dia 31, acho que de julho. Aí tinha a data assim embaixo. Ele, amanhã, não é hoje, tudo. E aí eu não tinha visto. A menina não viu na hora que ela prazou. Eu, na hora que eu fui ver, só vi a linha. E outra, não é usual, Lincoln, o médico deixar a prescrição para outro dia. Sim. O nosso medicamento só vai até certo horário. Exato. Né? Foi essa cascata de erros. Já estava tendo outros erros no hospital, então eles pegaram o meu caso como exemplo. Vamos demiti-la. Então foi uma demissão por justa causa. Foi muito difícil pra mim. Primeiro, porque assim, eu não pensava em nada, eu só pensava na criança. Então eu fiquei indo no hospital. E aí é aquilo que a gente veio falar hoje, né? Como que fica o profissional que erra? Porque, repetindo, ninguém sai de casa pra matar ninguém. Né? A gente que é da enfermagem, nenhuma pessoa, né? A não ser um psicopata, né? Ainda mais a gente que é da saúde, que trabalha a favor da vida, Lincoln. É o nosso propósito, né? Que é o nosso propósito. Aí você vai lá e quase mata uma pessoa. É desesperador, demais. Entendeu? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês nos prestigiam com a sua presença, assistindo hoje o Passagem de Plantão. E queridos, é com toda a felicidade do mundo, com o coração aberto, que eu falo pra vocês que o Passagem de Plantão hoje está de casa nova. Vocês perceberam a mesa, a poltrona, a cadeirinha maravilhosa, confortável, dá vontade de dormir nisso aqui, né? Ok, a cortina. E essa cortina, gente? Sensacional. AlphaCast, a nova casa do Passagem de Plantão. E até rimou. Opa! E como se não bastasse motivo de felicidade, hoje, esse primeiro papo nessa terceira edição do Passagem de Plantão, eu trago minha amiga, guerreira, enfermeira, doutora Hilda. Tudo bem, querida? É um prazer imenso estar com você nesse primeiro, que pra mim é o primeiro, nascendo de novo. Nascendo de novo. Novo contexto, nova casa, tudo diferente. Novos parceiros. Com certeza, e um papo maravilhoso que tem toda a relevância. Obrigado pela presença, Hilda. Eu que te agradeço, tô super feliz aqui de estar participando desse momento super especial do Passagem de Plantão. Com certeza. Então, tô super feliz. Além do mais, que a gente vai trazer um tema que tá embaixo do tapete há muito tempo. Apimentado, verdade. Que causa muita polêmica. A gente já tá aqui por conta de muita polêmica do último podcast, exato, né, Lincoln? Exato. Queridos, só fazendo aqui um overview para vocês do motivo do nosso podcast. E hoje vai ser bem direcionado, tá? Vou pedir até desculpa para quem espera sempre um papo inovador, com algumas questões do momento, mas hoje nós vamos trazer um tema proposital para gerar discussão mesmo. E é um tema que já gera discussão. Já gera discussão, né? A Hilda, no último podcast, nós vamos deixar o link aqui na descrição para vocês puxarem e ver esse corte. Nós falamos de uma questão, ela expressou um momento da vida dela na parte profissional, que ela teve uma iatrogenia, ela causou uma iatrogenia, quase que um dano irreversível, né? Em um paciente, e este corte gerou uma comoção. E o problema das pessoas, quando elas veem o corte, elas validam toda a questão por aquele corte, né? Não vê o contexto em si do que foi falado. Mas a gente não tá reclamando não, tá? Isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Foi muito bom. Eu acho que foi Foi instigante. Exatamente. E quantos comentários tivemos, Hilda? Quase uns 600. Com 600? E quase 500 mil visualizações, muita coisa. E os comentários, meus queridos, nós trouxemos aqui, nós vamos discutir um a um, pelo menos a grande maioria deles, e dissecar esse tema, porque são problemas que acontecem, que perpetuam até hoje. Com certeza. É isso, Hilda? Então, primeiramente, quero me apresentar, né? Eu sou Hilda. Por favor. Ninguém te conhece. Vamos lá. Eu sou Hilda, eu sou enfermeira de formação, terapeuta, agora escritora. Sensacional, uma enfermeira escritora. Empresária. Já fui funcionária pública. Você dorme que horas? De vez em quando, umas 3 horas por noite.
Mas estou morando em São Paulo há 1 ano, que foi recente que eu te conheci. A gente fez aquele podcast Passagem de Plantão e para mim assim foi maravilhoso. Exato. Você acabou de Te chegar em São Paulo, conhecer, né? tinha chegado há pouco tempo, Exato. conectar com você foi incrível. Não conhecia o podcast, né? Então, hoje super acompanho aí, acho maravilhoso todo o seu trabalho que você faz. Meus parabéns por estar sempre dando essa visualização para a enfermagem. Quem Eu sempre agradece sou eu. falei que eu gostaria de levar, que eu ia levar a enfermagem para os maiores palcos que eu pudesse subir, né? Então, eu já E subi já está. já estou passando por vários palcos aí, agora estou aqui. O que que acontece? Eu contei há 18 anos. Gente, há 18 anos atrás. É importante a gente frisar isso. Foi Exato. há 18 anos atrás esse evento adverso que transformou a minha vida. Então, eu fui fazer uma medicação, era na época da faculdade, estava fazendo 24 horas de plantão, então eu fazia 24, folgava 24, estava exausta, já tinha pedido para minha chefe, não quero mais, eu não dou conta mais, então eu morava numa casa de estudante, então eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade. Aquela vidinha que Aquela todos nós vidinha passamos, né? de todo mundo da enfermagem, seja auxiliar, Exato. seja técnico, seja enfermeiro. Né? Então, eu precisava muito daquele trabalho. E outra, minha faculdade era integral, Lincoln, o dia todo. E eu tive muita dificuldade de conseguir uma vaga para o noturno, porque só pessoas que trabalhavam há muitos anos iam para o noturno. Então, eu fui uma técnica exemplar nos meus 3 primeiros meses de experiência, fiz uma prova e consegui passar para o noturno. Que coisa. Então, por esses 3 meses, Lincoln, eu frequentava a faculdade um dia sim, um dia não. E eu tinha uma professora que me perseguia, que ela queria me reprovar a qualquer custo. Sempre temos esse professor, esse santo, temos esse enviado de Caim Isso. na nossa vida, né? E aí, às vezes, eu saía do plantão correndo durante o dia, eu não tinha, era questão de sobrevivência, eu não tinha o que fazer. E eu falei para os professores, olha, eu vou passar para a noite, só que era o meu primeiro emprego, né, como técnica de enfermagem, então tinha que ser durante o dia. E aí, às vezes, eu tinha aula à noite, Lincoln, eu corria para a faculdade, chegava lá, meus colegas sentados na escada, conversando. Esperando dar o horário para ir embora e eu correndo. Eu teve dias de pegar 9 ônibus. Peraí, ida e volta, Num né? dia, ida e volta. Por quê? Porque eu tinha 2 empregos à noite, fazia faculdade integral. Então, é uma vida que não tem como não impactar dentro dos hospitais. Exato. A vida da enfermagem, o que ela leva do lado de Exato. fora, a necessidade de ter 2 empregos, não tem como. Então, esse era o meu contexto. Então, sim, precisava muito daquele emprego, que foi um dos comentários, né? Que eu só pensei em dinheiro. Então, nesse cenário todo, eu falei com a minha chefe uma semana antes, ela pediu para eu segurar só mais uma semana. Eu falei, tudo bem. Então, durante o dia eu trabalhava na obstetrícia e à noite eu ia para essa parte dos apartamentos. E lá eu contei que a gente tinha, eu não lembro quantos pacientes, mas eram muitos pacientes para 3 técnicos de enfermagem, porque o resto todo tinha faltado. E muitos dos comentários também foi que não existe essa realidade. Pera, não como existe assim? aonde, gente? Meus queridos, na minha época, Hilda, o técnico de enfermagem, eu lembro até hoje, Hospital Geral de Pirajussara. E não tô reclamando não, tá? Foi um dos melhores momentos da minha vida, onde eu aprendi muito, fiz amizades tremendas e você de fato aprendia a trabalhar. Sim. É claro, num contexto hoje mais moderno, onde as coisas são mais práticas, tem escala disso, escala disso, Onde você dimensionamento, normas. Ok, isso veio para ajudar. Só que, queridos, na minha época, eram 10... E eu também 2 plantões à noite, tá? Pois 2 plantões à noite. Eu comecei fazendo faculdade de manhã e trabalhando à tarde. Só que no segundo ano, já não contava mais, eu tinha que trabalhar à noite. Passei plantão noturno e na sequência já arrumei outro. Então, era 2 noturnos e a faculdade de manhã, mas não era integral, minha facilidade, né? E, queridos, eram 10 pacientes de clínica médica, tá? Hilda, deixa eu te falar, éramos 5 e a divisão era essa, 2 na medicação, pegava as fitinhas e tal, ia pra sala de medicação, montava aquele carrinho imenso, e 2 ali, ó, linha de produção, preparando medicação, diluindo medicação, preparando soro. 1 na troca dos dispositivos, desprezando sonda, levando o paciente para registro, para exame, e 2 no banho. Montava aquele carrinho enorme de coisa, colocava tudo que precisava aqui, pum. O que ia pro banho, deixar no chuveiro, já ia dando banho no leito no outro.
Hilda, E rápido para não perder o horário da janta. O quê? Hilda, dava tudo certo, dava meia-noite, 1h da manhã. Tudo pronto. Já estava sentado tomando café, só manutenção do plantão e todo mundo conversando, ninguém reclamava. Todos os pacientes trocados, medicados, observados, tava ali conversando e o plantão era lindo. Eu não sei o que acontece hoje. Hoje a realidade... Eu tenho uma amiga minha que a gente fala, não se faz técnico como na nossa época. É bem complicado. Não se faz Eu tô técnico ouvindo mais muito como isso, antigamente. Até mesmo eu acho que tem a ver com um pouco daquela fala que a gente comentou sobre as faculdades, Sim, sobre os cursos. sim. Então, assim, até as faculdades a gente percebe que existe uma fragilidade nesse sentido, né? Do enfermeiro saber mesmo, ele sair mais bem preparado tecnicamente. Exato. Inclusive, que eu acho que isso é um dos pontos de fragilidade da segurança do paciente que eu trouxe, né? Um enfermeiro que não sabe se posicionar, não sabe falar não para as outras equipes e não consegue nem implementar um checklist de cirurgia segura, por exemplo, deixando a vida do paciente em risco. Exatamente, por medo de confrontar o médico. Doutor, o senhor fez a demarcação? Doutor, por medo de confrontar o médico. Sim. Né? Deixa eu E passar. aí os eventos acontecem. E recai sobre quem? Sobre quem tá na ponta, né? Tá na e aí, ponta. muito me admira todos os comentários, esses que vocês vão ver, das pessoas falando, né? Teve muitos que me chamaram de preguiçosa, que eu tava querendo jogar a culpa para outras pessoas, mas a gente precisa lembrar que a gente trabalha numa cadeia de produção, exatamente Sim. isso que você falou. Sim. Então, e naquela época... A gente não tinha tantas faculdades de enfermagem, a gente não era obrigatório você ter enfermeira. Então, naquele noturno, nesse plantão, que eu quase matei essa criança, a gente tinha uma enfermeira para o hospital inteiro. Acho que tinha 3, 4 andares o hospital. E naquela época não tinha Nanda, não tinha evolução, não tinha. Era bater o olho, tá tudo certo, acabou. É resolver problema. E aí, outra dúvida também que eu falei que o medicamento que eu fiz, então, como que começou? Então, foi aquilo que a gente falou, eu estava extremamente cansada, exausta, já tinha pedido para sair, faltaram acho que 2 ou 3 colegas, eu lembro que ficou eu e mais 3 pessoas. Acho que a gente devia ter em torno de 40 a 50 pacientes. Eu liguei para a enfermeira e falei, deixa eu te falar, a gente não vai dar conta. Aí ela, só foca na medicação. Aí eu falei, a pessoa que mexe com quimioterapia, que foi treinada, não veio. As 2 que fazem isso não veio. Nossa. Ela, Hilda, só segue o que está prescrito e aprazado. Só segue o que está prescrito e aprazado, foi eu lá fazer o que estava aprazado. Só que lá, quem aprazava era o técnico de enfermagem. Deixa eu te falar, eu queria saber que mundo que é que esse povo vive, ou qual a idade que esse pessoal tem, de que aonde que é só o enfermeiro que apraza. Até hoje, eu tô olhando aqui, ó, acabei de achar uma normativa do Corém aqui, de Pernambuco, de janeiro desse ano, Recente. falando que é competência exclusiva do enfermeiro, um parecer técnico. Então você vê que até hoje, tem essa discussão, né, a gente tem essa discussão de que é o enfermeiro que apraza. A maioria dos lugares é sim, a gente sabe que pode causar erro, tem que ter um conhecimento de interação medicamentosa, né, Lincoln? Então, ali naquele momento, gente, eu era uma estudante de enfermagem, eu era técnica de enfermagem super dedicada ao trabalho que eu estava fazendo. Quem que sai de casa fala, não, hoje eu vou matar um paciente. Exatamente. Hoje eu vou fazer uma medicação errada. Não, eu tô indo ali naquele plantão, eu vou trabalhar. Quem que tem 2 empregos? Quem que é a criatura que trabalha 2 noites, folga 1 e faz faculdade o dia inteiro porque quer? Esporte. Se eu pudesse, eu tava também lá na escada da faculdade, batendo papo e conversando igual meus colegas, entendeu? Eu não tava pegando 9 ônibus por dia. Se eu pudesse. Entendeu? Inclusive, eu terminei de pagar minha faculdade esse ano. Porque isso tudo era pra pagar só 20%, porque 80% foi o FIES. Foi FIES, tá certo. Então, assim... Mas não teve uma bona aí de quem não... Do FIES? Então, tinha um desconto lá, mas pra mim, que eu já tava no final, já então nem você não tinha tem, muita muita diferença. gente que não pagou, acho que esse pessoal que foi perdoado, que né? Eu acho que foi uma coisa assim. Perdoado mesmo? Eu posso estar enganado, mas teve um lance desse aí o ano passado, ano retrasado, uma coisa assim. Eu sempre paguei, assim, com muito gosto. Eu tenho colegas que nunca pagaram, mas assim, eu sempre... Por quê? Porque foi graças a isso que eu consegui estudar. Então, eu não e por conta de ter estudado no interior, eu tive dificuldade de passar em faculdade pública, né? Então, eu sempre zerei química e física, eu não conseguia passar. Fiz um semestre de fono, igual eu te contei da outra vez, porque não conseguia passar. Então, esse erro foi muito trágico.
eu peguei a prescrição e lá estava escrito. Só que teve... Então, os erros vêm. Quando a técnica de enfermagem ela fez o aprazamento, na linha de baixo tinha a data que era para o outro dia. Só que você... Quem que prescreve para o outro dia? Nossa. O médico tinha que ter passado no outro dia de manhã para fazer a prescrição daquele dia. Geralmente acontece, não sei se isso, mas na minha época de ciência era muito comum. É só até 6 horas da O manhã. paciente sair da cirurgia, o médico já deixava ali 2 prescrições prontas, porque era final de semana e ele não ia no hospital. Entendeu? Quantos lugares isso eu já não tem vi, isso até eu já vi hoje? acontecer várias vezes, né? É. Pode ser que ele tenha sido um exemplo. Exatamente isso. Então, ou então ele tá em outro lugar, ou ele tinha cirurgia, ou ele ia Sim, passar mais tarde, sim. sei lá o que é, eu só sei que ele prescreveu para o outro dia, 10 horas da manhã, um negócio assim. E aí eu achei que era da noite. Eu acho que nem era 10, eu acho que era 8, né? E aí eu fui lá e fiz a medicação. E era um resgate de quimioterapia. Você teve que até que fazer um vídeo para poder explicar Sim. sobre o que é o resgate da resgate? quimioterapia, né? Quando eu cheguei lá, a gente que da enfermagem super sabe, a gente tem aquelas, ainda mais quando é criança, tem sempre aquele acompanhante que é muito enjoado, né? Então ela falou pra mim, ainda bem, Lincoln, porque ela me ajudou nisso, porque ela falou: ué, mas parece que esse medicamento é pra fazer amanhã. Se eu fosse a pessoa treinada, que seria a minha colega que faltou no Ela ia plantão, saber. só de olhar ela falou, tem alguma coisa errada. Não é pra agora. Não é pra agora. Fizeram agora pra mim, que não conhecia nada, que nunca tive um treinamento. Então, eu também acredito muito que eventos adversos vêm por falta de treinamento da equipe. Com certeza. Então, ainda mais de questões. E outra coisa, teve muitos comentários assim, técnico de enfermagem não faz quimioterapia. Quimioterápico. E aí, o pessoal precisa entender que é pra ser assim. Sim, é pra a ser. realidade é diferente. É para ser. Então, nessa época, não. Nessa época, treinava-se os técnicos de enfermagem, eles tinham um valor a mais. Inclusive, falaram bem assim, pessoal que faz químio nem fica junto do outro pessoal. Não, lá era apartamentos, então lá a gente tinha tudo. Clínica cirúrgica, era de todo mundo que era do particular, tinha plano de saúde. Tava ali. Era Santa Casa de Misericórdia, de Goiânia. Então, era um hospital. Então, tinha essa parte que chamava os apartamentos. Então, por exemplo, o técnico de enfermagem que trabalhava lá, ele era escolhido a dedo. Por quê? Você tinha que ser educado, você tinha que tratar o paciente muito bem. Tinha que ser um atendimento diferenciado. Sim. Então, quando essa mãe falou pra mim, esse medicamento é pra amanhã, Você já parou e ligou. eu falei, opa. Aí eu fui lá, só que ao invés de fechar tudo, que a gente sabe que a gente teria que fechar tudo, eu ir lá conferir, eu só diminuí, coloquei mais lento. Porque a criança, ele tinha 2 anos, ele era muito difícil de pegar veio nele. Todo mundo tinha pânico de ficar com aquele menino. Primeiro, porque a mãe dele era muito exigente. Segundo, que ele perdia a veia muito fácil e ninguém conseguia pegar. Então, eu só diminuí e deixei bem lentinho, a minha sorte. E fui lá, né? Aí um monte de gente me chamando, faz isso. E aí, você lembra, você conhece irrigação? Sim. Então, aí eu tinha, acho que, sei lá, 3, 4 pacientes com irrigação, Pra Lincoln. trocar isso. Eu com 3 funcionários. Deixa eu te falar, você acha que eu ia Soro dar conta? gelado? Não, e o paciente obstruindo o sono e tendo que correr atrás de seringa de De 60, que você não acha, gente né? Quem do nunca trabalhou na céu, urologia não sabe. Nossa. Então, e se você demora um pouquinho pra trocar aquele soro, pronto, obstruiu. E acabou. onde que você vai achar um urologista Acabou. à noite? Aquela confusão. E essa sonda de irrigação você não mexe, né? Isso. Quem mexe é só o urologista. E lá, nesse hospital, a gente tinha o setor de urologia, que só tinha isso, mas por ser a parte particular, tinha todo tipo de paciente misturado. Meu pai do céu. Inclusive os que faziam quimioterapia, o cara que saiu da cirurgia que estava com irrigação, a outra pessoa que é clínica médica. Então tinha de tudo lá nesse lugar. E aí, tudo bem. E eu tô resolvendo uma aqui, corro, tento desobstruir uma irrigação, porque aí é isso. Pra você ir atrás do urologista, achar o primeiro que ele vai querer te matar. Porque aí a culpa é de quem? Da enfermagem. Por que deixou? Se você não trocou essa irrigação. Então, eu corri pra todos os lados e o telefone tocando, e eu pensando, gente, quem que é que não para de ligar? E aí eu peguei e fui lá. Só que eu acho que já devia ter passado mais de 30 minutos. Correu muita coisa. Eu já tinha ido pra tudo quanto é quarto, resolvendo tudo quanto é problema, porque aí os acompanhantes ficavam na porta esperando, enfermeiro, vem aqui. E aí eu fui lá atender o telefone, aí já era um médico gritando comigo.
Porque a família já tinha avisado? A mãe do menino ligou pra ele. Na hora que ela viu o medicamento, ela falou assim, ué, doutor, ela ligou pra ele, ela tinha o número do celular dele, né? Ela ligou e falou, olha, ele tinha leucemia, essa criança. Olha, a técnica de enfermagem colocou aqui o medicamento e tudo. Ele, pelo amor de Deus, esse medicamento é pra amanhã, porque é isso, ele tinha feito químio, e aí é o resgate da químio. E ele tava debilitado, essa criança, tá? Ele tava num processo crítico. Então, quando ele me ligou, então não era a hora de fazer aquele medicamento. Eu estaria atrapalhando o tratamento daquele menino. E é claro, né? Se a químio não funcionasse, uma pessoa que está fazendo químio, que a químio dela não funciona, você está estragando o tratamento dela, você piora muito a condição dela. É pior demais. Entendeu? Ainda mais ele, que já estava lá há muito tempo, ele já estava numa situação muito ruim, aquela criança. E aí, era o médico já gritando, quem foi que colocou? Nunca vou esquecer, Lincoln. A voz do médico gritando aqui, ó, eu lembro como se fosse ontem. Quem foi que colocou esse medicamento no fulano? Arthur, eu lembro o nome dele. Eu falei, ué, doutor, fui eu. Por quê? Porque tá prescrito aqui, ó. 8 horas e tal. Aí ele, lê a linha de baixo. Meu Deus. E aí veio aquele frio na espinha. Do dia 31, acho que de julho. Aí tinha a data assim embaixo. Ele, é amanhã, não é hoje, tudo. E aí eu não tinha visto. A menina não viu na hora que ela prazou. Eu, na hora que eu fui ver, só vi a linha. E outra, não é usual, Lincoln, o médico deixar a prescrição para outro dia. O nosso medicamento só vai até certo horário. Exato. Né? E aí, ao invés dela botar 08, ela botou às 20 horas. Ela botou 20 na hora que a menina leu, entendeu? Então, foi essa cascata de erros. Já estava tendo outros erros no hospital, então eles pegaram o meu caso como exemplo. Vamos demiti-la. Então, foi uma demissão por justa causa. Foi muito difícil para mim. Primeiro, porque assim, eu não pensava em nada, eu só pensava na criança. Então, eu fiquei indo no hospital, E aí é aquilo que a gente veio falar hoje, né? Como que fica o profissional que erra? Porque, repetindo, ninguém sai de casa para matar ninguém. Né? A gente que é da enfermagem, nenhuma pessoa, né? A não ser um psicopata, né? Sim. Então, assim, ainda mais a gente que é da saúde, que trabalha a favor da vida, Lincoln. É o nosso propósito, né, Que é o nosso propósito. Aí você vai lá e quase mata uma pessoa. É desesperador, demais. Entendeu? Então, eu ficava indo no hospital, na porta do hospital, Lincoln. Aí eu entrava e ficava olhando de longe. Vendo a mãe, eu não conseguia a falar com a mãe e perguntava pros colegas, como é que tá a criança? E aí, o que aconteceu? Desesperada, Lincoln. Desesperada, assim, chorando sem parar. E nessa época, porque a segurança do paciente, a cultura justa que a gente fala, que a gente quer muito tirar essa cultura de culpabilização da enfermagem, a gente quer muito tirar isso, assim. Foi por culpa, você quer o errado. Não, a gente quer trazer a cultura justa. Né? Aonde na cadeia desse processo que culminou nesse evento adverso com dano ao paciente? Isso começou na prescrição médica. O médico errou na prescrição, a farmácia errou no envio, a colega errou no aprazamento, você não viu na hora, também errou. A instituição falhou inicialmente no contexto de dimensionamento de profissional, de avaliação, de prioridades. De não ter um plano de ação quando falta esse tanto de gente. Então foi uma cascata. Então tem uma série de segundas vítimas aí nesse contexto. Exatamente uma série. Isso. Então, pessoal, isso é interessante, esse debate é interessante, porque eu tenho certeza, mas sem errar, mesmo estando fora da assistência há um bom tempo, que isso acontece, e acontece muito, muito. E você, profissional, que passa por isso, é claro, o nosso nível de atenção tem que ser redobrado, porque um erro nosso custa uma vida, tá? Mas toda a cadeia de atenção deve ser levada em consideração. Toda a cadeia. Um erro, eu costumo falar que a iatrogenia, ela não acontece na beira do leito, né? A iatrogenia acontece na contratação. Lá atrás. Não é porque você contratou mal. Na contratação tem o onboard, tem os protocolos do hospital, então tem uma série de questões para evitar o erro. Né? Evitar o erro. Tem um médico, amigo meu, que trabalhou comigo muitos anos, Dr. Albani, e ele tinha falava em alguns momentos, quando tinha alguns eventos desse no setor, alguma coisa desse perfil, que ele usava como exemplo, Hilda, o porta-aviões. Tem uma bibliografia sem tradução nacional, né, uma bibliografia americana, que lá eles falam, o porta-aviões tem tudo para dar errado. Tudo.
Avião descendo, jato pousando, jato subindo, um monte de fio, é combustível, é o espaço pequeno. Tem tudo pra explodir, pra dar ruim. Toda hora, cada momento de decolagem, pouso, tem tudo pra dar ruim. Por que que não acontece? Nós não vimos falar muito, com muita frequência de erros, de acidentes, de alguma coisa que aconteceu. Porque os protocolos são todos seguidos. E a segurança do paciente vem da aviação, Exatamente. né? Você faz um checklist antes de voar, né? Então, se tiver qualquer coisa fora... Opa, calma aí. Não voa, né, Lincoln? O avião, assim, ele não sai. Não sai. Aí é por diferente. menor que seja, por mais simples que seja, o problema que aquilo ali pode acarretar, se depender, se permanecer aquilo e a cadeia for seguindo, é catástrofe, né? Com certeza, vai ser um evento que vai gerar um dano para o paciente, né? Com certeza. Então, eu fiquei acompanhando, né? E eu tenho um primo, que ele é advogado do trabalho, e eu fui conversar com ele porque eu me senti injustiçada de ser mandada embora por justa causa. Por quê? Eu já estava há um tempo na instituição. Eu era aquela pessoa que quando o chefe pedia, eu estava dobrando o plantão. Eu já tinha falado com a chefe, eu fui conversar com ela, eu falei, eu vim aqui esses dias pra te falar que eu não tava dando conta mais. E aí eu fui expor, fui falar com a gerente. Eu falei pra ela, eu expressei, porque aí eu fui confrontar a gerente do hospital. Eu falei assim, e você deixou. Aí ela falou, Hilda, eu não tenho o que fazer. Foram muitos eventos, muitos erros que aconteceram aqui da enfermagem. Nessa época não chamava de eventos adversos, nada disso, né? Foram muitos erros e a gente precisou te mandar embora. Então o pessoal decidiu, a diretoria decidiu te mandar embora por causa disso. E aí, eu era estudante de enfermagem. Os meus colegas faziam, a minha faculdade fazia estágio lá. Nossa, todo mundo ficou sabendo. Então, todo mundo ficou sabendo. Então, eu fiquei muito constrangida, muito envergonhada e eu me senti injustiçada. Porque eu pensei assim, cara, tudo bem. Se eu fosse uma má funcionária, ou se eu chegasse atrasada, ou se eu já tivesse dado algum indício, sabe, Lincoln? Sim. E agora, ser mandada embora por justa causa, então eu entrei com um pedido na justiça de danos morais, de reparação mesmo. O juiz me deu ganho de causa, e não demorou muito tempo, e mandou o hospital me readmitir. Nossa, que pancada. Eu não sabia disso, hein? Mandou o hospital me readmitir. O juiz falou que eles tinham que me readmitir, só que eu não quis. E aí, o porquê que eu não quis, assim? Porque todo mundo só falava disso, todo mundo me julgava, então é bem aquela cultura de culpa mesmo, você foi culpada, você que fez errado, porque é isso, a pessoa que tá ali na ponta é a que executou a sequência de erros, é a que executou, querendo ou não, é ela que leva toda a culpa e foi assim que aconteceu. E aí eu fiquei muito envergonhada mesmo, perante os meus colegas, perante essa família, entendeu? Então, quando eu desliguei o telefone com esse médico, eu falei, doutor, eu vou tirar agora, desesperado. O médico foi pro hospital, eu fui lá, tirei a medicação, né? E coloquei um sorinho pra correr, depois esse menino perdeu a veia. A criança teve algum dano? Não, ela não teve. Ela teve assim, ela pode... Ele falou assim, na época ele falava, não dá pra gente saber o dano agora, mas poderia ser um dano muito grave. Como não correu muito da medicação, a gente conseguiu e estava bem lentinho, né? E aí a mãe, quando foi dando o prazo, que ela falou, que ela ligou pro médico, ela ficou super incomodada e desconfiada, ela foi lá e fechou. Ela mesma fechou? Ela mesma fechou. Graças a Deus. Então, isso ajudou. Só que assim, e isso mudou completamente a minha vida e a forma como eu vejo a enfermagem. Então, quando eu fui... Aí, o que eu resolvi fazer? Eu fiquei muito abalada, e outra, a questão de ter ficado sem emprego foi muito difícil para mim também na época, pesou bastante. E aí, o que eu pensei? Fiquei envergonhada perante a minha faculdade, sabe? A diretora da faculdade me chamou. Então, assim, se espalhou muito essa situação. E aí, o que eu resolvi fazer? Quando eu fui fazer meu TCC, eu convidei minha colega e perguntei para ela, eu falei para ela que eu tinha feito isso, e se ela podia a gente fazer uma pesquisa então eu publiquei um artigo que chama Representações da equipe de enfermagem sobre o erro no preparo, no aprazamento, no preparo e na administração de medicamento. Bacana. Então, eu fui no hospital onde eu errei e a gente entrevistou vários profissionais de saúde
para saber quando eles erravam, e aí era claro que era sigiloso, a gente percebe que até hoje as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso. Depois que saiu esse corte desse Reels, muitas pessoas me procuraram no Instagram, que eu não conhecia, muitas pessoas começaram a me seguir, e muitos vieram no privado para falar que depois que eles erraram, que o hospital ficou sabendo, ele começou a ser perseguido pelo chefe, os colegas falando mal. Eu fiquei pensando, gente, a gente tá em 2025. Eu falei assim, Mas cara, a eu não acredito mentalidade que ainda existe a pessoa existe. ser... como que chama quando você ignora a pessoa? As pessoas parar de falar com ela. Tipo assim, ela ser ignorada. Totalmente. Sabe assim? Elas expressaram isso pra você. Nós vamos ler aqui algumas coisas. Isso. Não nessas mensagens. Eles vieram falar comigo no privado. Foi no privado. Isso, foi no privado. Inclusive, correndo processo na justiça, aconteceu com uma enfermeira, ela veio falar comigo, ela não é daqui. E ela veio falar, ela tava assim, fazendo tratamento com psicólogo, porque... Você teve um controle emocional tremendo. Eu acredito que você passou por muita coisa. Passei. Né? Mas você conseguiu trazer isso pra tua vida de uma forma que o prisma que você visualizou foi diferente. Foi outro. Que te trouxe até aqui. Que me trouxe até aqui para trabalhar com segurança do paciente. Olha só coisa sensacional. Né? Eu não sei se eu teria esse controle emocional, essa centralização de propósito, viu, Hilda? De verdade. Porque que só quem trabalhou, só quem passou por essa rotina, sabe o que de fato é. Você tá ali na beira-leito do paciente, com N coisas, N responsabilidades, e ainda com uma carga de trabalho emocional por vários fatores, e você tá ali. Sim. É a tua mão que tá ali, aplicando aquela medicação, cuidando. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Ainda mais nós principalmente eu acho o técnico de enfermagem, Lincoln, que é quem administra as medicações, né? Que tá ali 100% do tempo. Isso, é a pessoa que mais acessa o paciente. Então, a infecção, por exemplo, é ele que toca no catéter. E aí, teve muitos comentários, né, das pessoas me julgando, falando que, parecendo até que nunca errou. Quem da enfermagem nunca errou, Lincoln? Até mesmo porque eu queria trazer uma estatística aqui, de 2017, uma estatística super antiga que fala: a cada 5 minutos, 3 pacientes no Brasil morrem por falha, Lincoln. Isso é muito. Cerca de 829 brasileiros morrem diariamente em hospitais públicos e privados por falhas que poderiam ser evitadas, porque o evento adverso é isso, né? Só que isso E os subnotificados, né, Hilda, que a gente não sabe? Não. Eu acho que esse valor eu acho que esse número é muito, muito mais. Com certeza, porque quando as pessoas erram, você acha que eu ia contar esse erro pra alguém se todo mundo não tivesse descoberto? Não, com certeza não. Claro que não. Ia torcer eu ia colocar o meu emprego em risco. Ia ficar de olho em cima, preocupado emocionalmente do ponto de vista do paciente, mas com certeza. Eu acredito que... Ia pedir desculpa ali pra família, sim. né, e tudo, mas não. Então, assim, por quê? Porque nessa época ainda era a cultura da culpa, e eu vejo que até hoje, né, inclusive eu vi que tava tendo... pessoal falando sobre o aniversário da segurança do paciente, sim, sobre o quanto a segurança do paciente avançou pouco. O quanto a gente ainda tá longe, Lincoln, o quanto a gente ainda tá longe. Então, uma outra coisa também que eu acho legal de trazer, que você falou da iatrogenia, eu fiquei curiosa aqui. Eu falei, cara, qual que é a diferença de evento adverso e a iatrogenia? A iatrogenia está na previsibilidade e na causa do dano ao paciente. Enquanto a iatrogenia, na verdade, assim, a iatrogenia se refere a um dano previsível decorrente de um tratamento médico, e o evento pode ser qualquer incidente inesperado que resulte dano ao paciente. Porque o evento adverso, ele não decorre do processo de doença dele. Exato. Né? Então, assim, e eu, como trabalhei na Vigilância Sanitária do Distrito Federal, eu participei de monitoramento de eventos adversos. E a gente tem muito. Então, assim, no Distrito Federal, a Vigilância Sanitária é bem atuante, então a gente trabalha muito nesse sentido de conscientização dos estabelecimentos de saúde que você deve fazer a notificação. Só que todo mundo tem muito medo. Né? Até mesmo porque quando você tem um evento adverso que acontece óbito, igual na plástica, Lincoln, a vigilância sanitária vai lá bater na sua porta. Exatamente. Você precisa apresentar um plano de ação em até 72 horas. Obrigatoriamente, você tem que fazer uma notificação no site da Anvisa. Então, para um hospital privado, isso é muito preocupante. Pesa muito. Então, é uma situação, assim, bastante delicada. E
esse desfecho todo, eu consegui publicar esse artigo. Depois eu voltei nesse hospital para fazer estágio. As pessoas ficavam me parando no corredor E para me aí, o que perguntar. aconteceu? Nossa, continua a faculdade? Mas vai ser aham, enfermeira mesmo? tipo isso, né? Você não desistiu da profissão e tudo. Então, fui bastante abordada. E, na verdade, isso passou. Eu acho que nessa época, hoje, com o conhecimento que eu tenho de segurança do paciente, ô Lico, que Newton, Não sei quem é esse gente? Newton. Que isso? Nem é enfermeiro. Newton é meu terapeuta, nem é enfermeiro. Mas aqui é uma terapia. Aqui é uma deve terapia. ser por causa disso. Justificado. Ô, Lincoln, então, eu não tinha consciência da gravidade, eu acho. Eu sofri, mas assim, olhando hoje, eu acho que isso que você falou, cara, não sei se eu conseguiria superar. Eu acho que o conhecimento que eu tenho hoje, da gravidade que foi a situação, Talvez eu teria mais dificuldade de ia superar. absorver de outra forma, Isso, né? eu iria absorver de outra forma. Por quê? Porque eu já errei depois. Eu vou te falar sobre isso daqui a pouco. Opa, maravilha. Né? Vamos deixar mais empolgante o negócio? Vamos. Ô Gui, joga na tela aqui que eu quero ver. Eu não consegui ler os comentários que você Mandei. passou. Tá. Que você eu vi que você tava comentando, falando, Lincoln, tô comentando, tá? A gente precisa falar a respeito. Mas eu não consegui parar pra ler todos. Eu vi alguns que você tinha me mandado, mas a curiosidade é de parar uma tarde, sentar, abrir teu Instagram e começar a ler e rebater. Eu não fiz isso porque eu ia rebater. Eu ia começar a falar, não, vai ter um momento certo e o momento é agora. Pode jogar pra gente, Gui, os comentários dela? Beleza, Vamos ler o máximo aqui. Jogar na tela aí, ó. Perfeito. Tá aí. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Não vamos ler o nome, né? Mas aqui a primeira pergunta. A técnica que aprazou, a gente falou sobre isso e naquele tempo, eu não sei, eu acredito que essa realidade, Hilda, ainda deve permanecer em alguns lugares, assim. A gente tá a gente tá em São Paulo, né? Aqui onde tudo acontece, né? Então, agora vai lá no Amazonas, vai assim, gente, nas periferias aí do nosso país, não tem a mesma estrutura que tem aqui. Às vezes vai ter um técnico de enfermagem só e um enfermeiro para o BS inteiro, ou para o hospital todo. E eu acredito que essa realidade ainda exista. Tem lugar que não tem enfermeiro. Ponto. Entendeu? Então, pode parecer surpresa para quem vive uma realidade totalmente diferente, que é daqui. Isso. E é que é da algo capital. absurdo. Sim. Só onde que você tem os conselhos de classe todos te Exato. monitorando. Só que lá atrás, na sua época e na minha, eu lembro quando eu me formei como técnico de enfermagem, e isso foi em 98. Fui trabalhar em 99. E eu fui numa unidade do Hospital do Servidor. Meu primeiro emprego foi no Hospital do Servidor Público, ali de Ibirapuera. Tinha uma enfermeira só para 3 andares. E naquela época, a cultura do técnico formado era assim, na ausência do enfermeiro, você responde. Sim. E era isso. Sim. Tanto é que quando E chegou... a gente era competente Quando eu pra entrei, isso. eu não era nem concursado. Foi aquela contratação que na época era chamada 3131, não sei porquê, mas era esse o nome da nossa contratação. E as enfermeiras dos andares, que eram concursadas antigonas, brigavam pelos técnicos de enfermagem para trazer, porque elas iam ter um fôlegozinho, entendeu? Uhum. E realmente Os foi. bons. E a gente recém-formado numa unidade, meu pai do céu, até parece funcionário público, e obedeceu o que a gente tava falando, né? Uhum. Enfim, nem experiência tinha pra isso, mas essa realidade era vigente, né? Então, essa pergunta aqui é realmente uma falta de conhecimento, de vivência, essa parte, e não tô dizendo que isso tá errado, tá? Não tô dizendo que tá errado. É a vivência e é o contexto que ele trabalha hoje, né? O técnico de enfermagem não apraza e nos grandes centros aqui, realmente isso é impossível de acontecer. Isso, né? porque o enfermeiro tem um conhecimento maior, Sim, ele entende sim, de interação sim. medicamentosa. Exatamente. E hoje, a maioria das medicações, em alguns lugares, os sistemas estão tão avançados que ela já vem da farmácia, o médico coloca ali, ela já vem da farmácia pronto, o enfermeiro só dá o ok, modifica alguma coisa ou outra que precisa. Isso, porque e muitos lugares também já tem o farmacêutico que faz essa avaliação. Lá porque dentro do isso é de competência setor, do farmacêutico. exatamente. Conversa direto com o doutor. Isso, exatamente. então ele já avalia ali a prescrição, né? Então é sim muito mais seguro. Com certeza. Mas se acontece, Vamos lá, mais um comentário. Técnico em enfermagem aprazar a prescrição médica? E o que a gerência desse hospital está fazendo assistindo TV, né? Olha, provavelmente quando aconteceu esse episódio com a Hilda, deveria estar assistindo TV, foi à noite, né? foi à noite. Então ela estava assistindo TV. Mas Com certeza. já comentamos esse contexto. Olha só, isso aqui foi legal. Foi. Coragem de contar abertamente. Parabéns. É necessário que as instituições entendam que o quantitativo de equipe de segurança é segurança do paciente, não podem ser negligenciados. É Importantíssimo.
É isso. É exatamente sobre isso. Então foi uma das cadeias de falha ali que a gente falou. Você já tinha expressado anteriormente essa necessidade, o teu esgotamento físico ali, mental, para estar na frente dessa questão. Uhum. E no dia faltou a pessoa responsável por aquela. E pelo jeito era uma só que sabia fazer isso, né? Isso, era uma só do plantão noturno. Complica- Mas tinha faltado outros colegas também, né? O que sobrecarregou. Complicadíssimo. E o hospital não tem as pessoas de cobertura na falta. Mas quase, Não tinha na quase época. nenhum tem, né? Até Isso hoje, né? hoje. Não adianta justificar, o erro foi seu. Tudo bem, ninguém tá falando que não foi dela. Foi dela sim. Mas ela tá aqui e não tá justificando. Tá explicando o contexto. Com certeza. Que é completamente diferente, né? De justificar, de explicar o contexto do que, o que acarretou. Porque um erro nunca vem sozinho. Não, Um erro nunca vem sozinho. tá sempre em Né? cadeia, né? Sempre tem uma cadeia ali de formação desse problema. É, bem aquela teoria do queijo suíço, né? Sim. A gente implementa barreiras. É por isso que tem minimamente a dupla checagem. Minimamente a dupla checagem é super importante, principalmente na parte do medicamento, né? Eu acho que de tudo, assim, Lincoln, Sim. o mais delicado. É por isso que a gente tem o protocolo da segurança medicamentosa hoje, que tem todas as etapas, né? O medicamento de alto risco, Exato. que são as medicações MPP, que Exato. tem que vir sinalizadas. Então, hoje a gente tem a norma da segurança do paciente, que é a RDC 36 de 2013, que traz isso pra gente. A obrigatoriedade de implementação dos protocolos de segurança do paciente e as diretrizes para trazer essa segurança para o paciente. E isso ajuda muito o profissional. Com certeza. Mas é defesa. é isso. Se não tiver equipe suficiente, aí você não consegue nem implementar os protocolos. Exatamente. Gui, manda outro pra gente. Ali, ó. Essa aqui essa aqui já entendeu o contexto, né? A culpa foi de todo mundo, menos dela, porque ela estava cansada. Você concorda com isso? Então, eu acho que ela foi bem sarcástica aí no caso, né? Agora que eu tô. Vamos ler de novo? Porque eu acho que ela falou, a culpa foi de todo isso, mundo. ela tá querendo dizer vírgula, que eu julguei a menos culpa dela, porque eu porque tava ela cansada. estava cansada. Ela tava querendo dizer. Foi sarcasmo. Nossa, eu tô ruim pra perceber sarcasmo. Eu li com tanto. Nossa, essa aqui falou legal. Eu tô achando que você tá lendo assim, então. Não, mas foi sarcástica mesmo. Foi super Porque ela estava sarcástica. cansada. Essa eu acho que não trabalha na área. Não, porque ela poderia ter sido sarcástica, mas não nesse tom. Eu acho que ela não trabalha. Ou se trabalha, trabalha em outra função que não na assistência. Porque ela não sabe de fato o que é estar na beira-leito. Não sabe. E, na verdade, ela não viu o contexto, né? Mas não assistiu o podcast, Mas ninguém né? assistiu. Pra fazer esses comentários, acho que ela não assistiu. Sempre sobra pra enfermagem. Esse é o maior medo do recém-formado. E é verdade. Sim. E é verdade. Esse é o maior medo do recém-formado, não é mentira. Eu, quando me formei como técnico, foi assim. Eu, quando me formei como enfermeiro, foi assim. Então, e todo dia, quando você ia trabalhar, que tem um paciente... Você tem uma ansiedade. Tem. Você A gente domina a tem medo, situação, a gente tem medo, você Lincoln. sabe o que está acontecendo, sabe tudo que você tem que fazer, mas é uma respiração antes de fazer o que tem que acontecer. Porque, eu já falei, vou repetir, a nossa responsabilidade é muito grande. Sim. É muito grande. Né? Então, quem não fica com esse medo, com esse receio, com esse segundo olhar, com esses dedos para... Vai errar, com certeza. Esse aqui foi legal. Ela falou isso rindo. Caramba, deveria ter vergonha, principalmente por ser um caso de câncer. Não assistiu o podcast, não viu o contexto do que foi falado, expressado. Na verdade, acho que você já tinha até falado, estava só refazendo uma pergunta que eu fiz na hora. Foi. Então... E essa questão aí desse sorriso, eu fui muito, muito, muito criticada por causa disso. Por conta desse sorriso. Neste momento de falar isso, porque né? na verdade... E aí muita gente justificou falando que eu tava... sabe aquela expressão rindo de nervoso e tudo? Mas na verdade, pessoal, é porque eu vinha de uma outra fala e o meu sorriso não era de alegria. Como que você conta que você quase matou uma criança sorrindo de alegria? Exato. Não tem como, Lincoln. Aquele sorriso não era sobre isso. Né? Então eu estava contando ali uma história que aconteceu há 18 anos atrás e realmente não foi, pessoal, não era um riso, nem era de nervoso também, era só, uma forma de expressar. E foi uma contextualização porque a gente estava numa linha de pensamento ali, você já tinha comentado o assunto, a gente então falando a gente de coisas que me fizeram sorrir, que eu estava alegre naquele momento. Exatamente. Então essa fala só foi o complemento para eu trazer a forma como eu superei. Então, aquele sorriso era de eu estar contando aquela superação
de que eu fiz, inclusive, com esse erro, eu consegui, inclusive, publicar um artigo sobre isso e levantar que realmente o cansaço, sobrecarga e 2 empregos é a coisa que mais faz a enfermagem errar. E com certeza esse artigo serviu para muitas determinações pós a sua execução. Sim. Né? Queridos, mais uma vez, eu vou deixar o link do podcast embaixo, tá bom? Podem pesquisar, clicar lá, dar uma olhada, que aí vocês conseguem ver na íntegra esse que foi papo falado. que gerou essa comoção toda. Que conversa errada é essa? Quem faz o aprazamento de pressão médica é a enfermeira. Essa aí diz que foi a técnica... Essa aí. Tá vendo? Ele estava com raiva, ele estava com ódio no coração. Essa aí diz que foi a técnica de enfermagem. Você quer falar do seu erro? Assuma a sua culpa. Assuma sem culpar os outros. Que absurdo. Mais um que... Bom, já discutimos essa questão do técnico de enfermagem. Com certeza, o ambiente que se trabalha, que essa pessoa trabalha, não tem essa realidade. E que bom que não tem. Que bom que não tem. Mas também não entendeu todo o contexto. E eu acredito muito na questão assim, como as pessoas têm o pensamento enviesado, né? Se você Total. vê um colega Total. falando sobre um erro desse, por mais que você se assuste, cara, ela tá rindo. Deixa eu ver aqui qual que é o contexto sobre isso daqui. Não é chegar Foi lá isso mesmo? e jogar um monte de coisa que você acha que é em cima da pessoa, sabe? Sim. Então, assim, vocês já pensaram como que eu me senti quando eu li isso aqui tudo? Mais uma vez eu falo, você tem um controle emocional tremendo. Quando eu comecei a ler, porque os primeiros comentários foram de familiares, foram de pessoas que me conhecem. Então, os primeiros comentários eram, nossa, você é uma enfermeira maravilhosa, foi maravilhoso trabalhar com você, isso e aquilo. Tem o primeiro comentário da minha irmã, super feliz. E de repente... Só que a internet não tem fim, Só né? que a internet joga no oceano e vai isso. embora. E aí... você nem me conhece, aí você vai lá e deixa um comentário desse, sem nem saber o contexto. E eu não acredito que a enfermagem... Eu fico até pensando, eu falo, cara, é por isso que a enfermagem não vai pra frente. União zero. União zero. Se fosse um médico falando sobre isso, eu tenho certeza que não ia ter esse tipo de comentário. E aí, e posso te falar uma coisa? Que eu comecei a dar uma olhadinha antes da gente falar a respeito. A Jaque tinha mandado pra mim, eu comecei a dar uma olhada rápida assim nos comentários. 90%, eu não sei os outros, os que eu vi ali, Mulher. são mulheres. Sim. Hilda do céu, o que é isso? Vocês são muito maldosas umas com as outras. Não se apoia de jeito Não. nenhum. Mas não quer nem saber. Não quer nem saber. O que é que aconteceu? Caramba, e são todas mulheres. São todas mulheres. Ok. Tem até um ou outro homem. mas não, também eu vi, acho são- que vi um, dois assim, mas 90%. E a enfermagem acaba que A maior parte do A maior contingente parte são mulheres, exato. Mas é isso, assim, Lincoln, não tem... Sei lá, só tem compaixão Falta mais empatia, Vamos- né, gente? só Não- pelo paciente? Como que essas pessoas trabalham? Exatamente, Fico me perguntando. exatamente. Como que essas pessoas Pergunta, tratam não- o paciente? Nunca erraram? Nunca não. erraram. Ou ninguém nunca pegou? Não tem como. Ou ela nunca nem percebeu que ela errou, porque às vezes se ela tá fazendo Acontece. se ela tá fazendo um antibiótico fora do horário, Tá porque ela errando. tá atrasada, Tá errando. Tá ela tá errando. colocando em risco a vida do paciente. Exatamente. Agora, se ela acha Tá que isso é errando. exagero, é porque ela tem pouco conhecimento e não estudou. Exatamente. Gui, manda mais um pra gente? Eu nem sei quantos tem, acho que tem uma listinha de... Aí, olha que eu tirei poucos. Mas tem mania de pegarem um monte de plantão e fazer mais de 34 horas. Mania. Ela A gente, não, o profissional Quem de que trabalha enfermagem... 34 horas porque quer, gente? Sabe quanto? Eu não cheguei a fazer 34? Eu acho que eu já fiz. Eu já fiz até 72. Não, eu acho que eu fiz 72 também. Por quê? Trabalhava em 2 empregos. Se você quiser tirar 4, 5 dias de folga, Hilda, não tem como. Você tem que trocar plantão. Troca plantão aqui. Você fica 4, 5 dias em casa tranquila, fazer uma viagem, Mas algum aí você evento, alguma trabalha que coisa. nem escravo. Mas depois você pega as coisas, põe no carro, esquece e não vai voltar pra casa. Já fiz isso algumas boas vezes, viu? Sim. Algumas boas vezes. E, na verdade, se a gente quiser ter um pouco de qualidade de vida, né? Eu lembro que quando eu trabalhava por escala, vamos fazer tal coisa? Então, não posso. A Não escala posso. do mês que vem ainda não saiu. Não posso. É uma vida de escravidão, né? Não, até hoje eu não tenho aquela sanha por final de ano. Final de ano, ok. Ano novo, Natal, aniversário. Legal. Porque você perde. Tira isso de você. Tira.
Acabou. Tira, Porque é. deixa de ser importante. Isso. Porque provavelmente você vai estar de plantão. Me perguntaram hoje onde que eu vou passar o Natal. O que eu quero lá saber de Natal? Aí eu fiquei assim, sem saber o que eu respondia. Porque uma vida inteira foi assim. Exatamente, a gente muda. Eu nem sei se eu vou passar muda. Natal, Ano Novo em casa, A cara. gente muda, mas assim, deixa de ser importante. Deixa. É impressionante Você isso, né? desconecta. Desconecta Até total. mesmo porque, por que a gente desconecta? Porque se você cria uma expectativa... Você pode não conseguir. Você pode não conseguir, às vezes você não saiu no sorteio, não é sua vez. E eu tinha esse negócio de ser solteira, então assim... A frustração era maior. Então você acaba meio que ficando assim... Você não pode empolgar. Exatamente. Exatamente. É muito real. E é real Exatamente mesmo, é isso. verdade. Por isso, só aceito ficar no máximo com 7 e dependendo da complexidade, porque só sobra pra enfermagem. Tá É. certa? Daniela, você não errou, acertou. É. Só que aí eu fico pensando, porque assim, ó, quando eu era técnica de enfermagem, a gente ficava com raiva dos colegas que faltava, né? Porque remanejamento é o que Acabou, rola, é o que acabou, acontece, acabou. né? Então, por exemplo, assim, Ou ó, então, quando você tem que e sair do que bom setor, que ela consegue. Tipo assim, eu só aceito ficar no máximo 7 pacientes. Por exemplo, assim, ó, na minha época de técnica de não enfermagem, tinha eu não tinha escolha. opção. Não tinha escolha. X, acabou. Ou então, quando você roda, É. ó, faltou ali em cima. Cara, você não tem opção. Você não escala, quer ir, escala de roda. só vai. Quem vai agora? É. Gente do céu. Não, pelo amor de Deus, já fui plantão passado, agora é você. É assim mesmo. Mais ou menos assim. Ah, lá não gosta daquele... É. Filha, desculpa. Eu já fui esse plantão passado. É. O último fui eu. O último fui eu. O técnico de enfermagem não e pode chegar atrasar. super cedo pra pegar os melhores banhos. É isso mesmo. É isso mesmo. Chegar até 1 hora mais cedo do plantão. Já pra deixar pronto, é isso aqui. Já pra você saber, pra você escolher os pacientes. O técnico de enfermagem não pode aprazar, é da enfermeira. Eu sou técnico e às vezes eu até aprazo, mas com muita atenção. Mas erros existem e em todos os graus da área da saúde. Excelente fata. Fato, Excelente fato. fala. Parabéns, Luiz. É homem, olha lá. É. Parabéns. O outro também, Diego, que Diego, falou muito real, é homem. Você pode exato. ver que existe outro Olha tipo de percepção. só que coisa interessante, Hilda. Eu não tinha percebido isso. Uhum. É outro tipo de visão É outro e de tipo comentário. De visão. Sim. É, vocês se odeiam mesmo. Gui, troca pra gente. O Gui tá trabalhando demais hoje, hein, Gui? Não vai querer gravar comigo mais. Não, tamo junto, pô. Só um erro aí. Técnico não faz aprazamento. Toda adequação ou prescrição vem com a data e hora. Culpar o outro por falta de atenção ou responsabilidade é ridículo. Vê se pode. Então, na verdade, não foi só um erro, né? É uma cadeia de erros e que culminou na tua mão naquele momento, naquela hora. Mas se tivesse sido qualquer outro profissional naquele mesmo contexto, ia acontecer. Não, e não é só isso, Lincoln. A fala dela, a prescrição vem com data e hora aonde, meu filho? Exatamente. Se tivesse com data e hora, não precisava aprazar. Isso, mas foi isso, esse contexto atual Sim. das grandes capitais que Agora, você que a gente acabou já de falou, falar, que tem um exato. sistema, Exato. que é onde já é lançado o medicamento, e A ele já reali- automaticamente a- faz essa leitura, mas... Eu posso falar que eu sou meio pré-histórico, que eu vi essa transformação de começar a entrar sistema. A prescrição era feita à mão. Eu sou do tempo da prescrição feita à mão. Sou do tempo do teu folhão. Com carbono. Folhão não com tem carbono. Uma que vai pra farmácia, a outra fica com você. Exatamente. Vocês não foram dessa época. Não. Eu não cheguei a usar, mas eu vi seringa de vidro. Eu vi também. Eu também... Quando Eu assisti usando. Quando eu entrei lá, olha aqui, não usa mais, mas tá ali se você quiser ver. Eu vi seringa de vidro. É. Eu vi seringa de vidro. Engraçado, eu vou trazer um outro comentário, que eu tenho um mentor que eu gosto muito, que foi inclusive o que escreveu o prefácio do meu primeiro livro. Ele fala bem assim... Ele tem uma filha, ele é um cara da internet, assim, famoso, e ele tem uma filha e as pessoas vão lá na caixinha dele e falam assim, que eu tô achando que é mais ou menos esse contexto aqui. Nossa, o que você pensa sobre o futuro de como está a geração com a sua filha? E aí ele é um estudioso de filosofia e tudo, e aí ele fala assim, gente, até esses dias a gente estava sendo queimado na fogueira. Até esses dias, exatamente. Então, assim, até esses dias a gente tinha seringa de vidro, Brasil. Sim, E aí sim. você vem falar pra mim que é ridículo eu falar que tem um técnico de enfermagem aprazando. E aí é isso, porque a nossa memória é curta. A gente tende a Exatamente, acreditar que exatamente. você só vive no mundo aonde, a partir do momento que você nasceu. É só isso que existe. E da realidade que você vive. É a verdade da percepção, né? E outra, se você não estuda, se você não conhece outras realidades, simplesmente você vai julgar o mundo com essa ótica suja que você usa, desse óculos sujo. Porque se você tirar o óculos, trocar de óculos e olhar outra aqui, você vai situação. ver outra realidade. Entendeu? E o pior de tudo é que a lente fica suja, embaçada, É a mania das pessoas não olharem fora da sua bolha, né? Fora do seu contexto. fora da sua caixa.
né? E tem muita coisa, principalmente nesse meio, né? E da a área gente de tá saúde. aqui porque a gente quer que a enfermagem olhe fora Acorde da pra caixa. isso, exatamente, exatamente. Então, assim, ó, quando eu vejo esse tipo de comentário da enfermagem, eu fico decepcionada. É decepção Que eu pura. falo assim, não é possível que é isso daqui, que é a minha categoria, vem aqui colocar um monte de comentário, sendo que nem assistiu o podcast. Assistam o podcast Passagem de Plantão, queridos. Depois vocês podem comentar o que quiserem, É. tá? Por favor, eu gosto de comentário. É. Nossa, Que aí a gente vem aqui e fala sobre. Acabou. Tá tudo certo. Quem apraza é enfermeiro, tudo bem. A gente sabe Já disso. falou sobre isso. Vamos lá, a Ana escreveu bastante. Eu fiz o curso de técnico de enfermagem, fiz vários cursos na área da saúde e não me senti capaz de exercer a profissão. Que bom. Teve um conhecimento. Isso é interessante. Olha pra você ver o que ela fala. Vamos ver o restante. Por lidar com vidas. Por Ela não se lidar sentiu com capaz. vidas. No meu estágio, eu vi a professora que, com um erro, quase matou uma senhora. Uma professora. Aquilo me fez pensar e decidi não seguir a profissão. Quem está nessa profissão tem que estar muito atento. São muitas medicações parecidas e você saber que um erro seu pode matar uma pessoa é surreal. Olha que sensacional esse comentário. Nossa, Ana, que coisa profunda, verdadeira. Nossa, que bacana. Esse é um comentário gostoso de ler. Isso. Porque se a gente pensasse mesmo, eu acho que nem os pacientes têm a noção de que a gente tem a vida deles na nossa mão. Não, na verdade, ele não sabe que ele está no lugar mais perigoso da vida dele, É. que é dentro do hospital. Isso. Que é mais perigoso que andar de avião. Exatamente. E as pessoas não têm essa noção. Isso. Com essa estatística, aqui no Brasil, a cada... Como é que é? A A cada cada 5 minutos, 5 3 brasileiros minutos. morrem por eventos evitáveis. E só para falar que está deixando bem frisado, isso é subnotificado. Super, super, Com certeza, é subnotificado. Isso aí deve ser uma pesquisa regional, muito mais específica, etc. Mas eu duvido que isso aí espalhou para pegar o cerne direitinho da coisa. E uma outra coisa, assim, que eu queria puxar esse gancho, é sobre isso que ela fala assim, ó. Quem está nessa profissão tem que estar muito atento. E aí eu tenho TDAH, né? Eu tenho Nossa. déficit de atenção. E aí, eu sempre pensei assim... Primeiro que eu não sei se os pacientes e as pessoas sabem da nossa realidade da enfermagem, que é isso, você tá num plantão noturno, você pega 7 horas ali, quando dá, você tem que esperar ali até meia-noite, ou você dorme da meia-noite às 3, e tem lugar que é só 2 horas. Nossa, meia-noite às 3, paraíso, hein? Há 18 anos atrás, O na meu minha era época. Não, eu peguei essa época também. E depois passou pra 2, né? Não, eu no meu finalzinho é 1h, 40 minutos. Eu nem ia, aí eu nem descansava. Porque Mesmo? você Como não, enfermeiro ou como técnico? Enfermeiro, Ah, enfermeiro, nem ia mais, porque 1h você fica mais cansado. É. Aí eu Você preferi... passava a noite toda acordado? Passava café, Nossa, café. mano. Café, não. Comecei a tomar é café, isso. nunca tomava café em casa. Eu tomo café hoje por conta dessa herança. Que não tem quem, né? Não tem quem, mas assim, eu nem descansava. Porque 1h não tem condições. Na verdade, a E gente veio aqui trazer esses bastidores do que acontece na enfermagem, Sim. do que acontece com os erros. E a nossa intenção é justamente trazer esses assuntos à tona que não é falado. E é muito importante, né? A segurança do paciente está trazendo o próprio paciente como centro ali Do e gestor cuidado. do seu cuidado. Exato. Ele precisa saber, né? Olha, você vai tocar em mim, você não lavou a mão? É isso mesmo. Né? Tipo assim, não, você lava a mão, depois você toca em mim. Então, assim, chegou nesse ponto, o paciente, ele tem que ajudar a gente, inclusive, a falar, lava a mão, porque você não vai tocar em mim. E outra, você não tem noção, eu trabalho com regularização de estabelecimento de saúde. E não é que as pessoas fazem as coisas porque elas não sabem. Porque dentro do hospital você tem a CCH, que é o controle de infecção, e você tem o núcleo de segurança do paciente para vigiar todo mundo. A gente passa visita, faz auditoria, eu sou especialista nas 2 áreas. Então... Nos estabelecimentos pequenos, né? O seu dentista, por exemplo. Você sabe como que ele esteriliza o material dele? Eu espero que seja bem esterilizadinho. Eu sei que ele tira de uma caixinha ali bonitinha, eu só vejo rasgando o negócio. Ah, então já passou. Tá vencido, não tá? Não sei. Então hoje eu vendo regularização, mas eu entrego segurança do paciente. Por quê? Porque eu sei que se ele estiver cumprindo todas as normas, todas as legislações ali com a RDC 36... o material dele vai estar estéril, Exato. Você não vai estar com risco de infecção, vai estar tudo mais bem organizado e trazendo essa segurança para o paciente, né? Então, assim, muitas das vezes as pessoas pensam nos grandes centros, nos grandes hospitais, mas no hospital tem muita gente para te vigiar. E é assim, quanto maior o complexo, maior é a cadeia, maior o risco, Sim. mais complexa é aquela cadeia. Ninguém entende.
Um hospital, ele é uma cidade. Total. Pelo amor de Deus, Total. a gente tem lavanderia, Total. a gente tem central de material e esterilização. Os próprios médicos não sabem o que acontece dentro dessa Não cidade faz para ideia. eles poderem Não operar. faz ideia. Lixo infectante, lixo Não, químico. o tanto de contrato com as empresas que você tem que ter, derramamento, manutenção tudo. disso, Nossa, manutenção da tremendo. climatização, controle da água, controle de pragas e vetores e tudo. Ontem a enfermeira falou pra mim, nossa, eu nem sabia, é difícil você ter uma clínica no Brasil, né? O Eu falei, quê? você Pra nem conseguir imagina uma o quanto. liberação é Sim. terrível. E aí, ô Lincoln, nesse contexto que ela fala da atenção, voltando aqui pro déficit de atenção, eu penso muito assim, eu ainda vou escrever, eu comecei já o livro sobre o déficit de atenção e eu penso muito assim, ó, sobre a minha experiência, do que eu já passei, e eu penso, quantos profissionais da área da saúde erram no medicamento, igual ela falou, são ampolas muito parecidas. Inclusive, a segurança do paciente fala para você precisa colocar separado. Existe toda uma metodologia, inclusive, de você guardar as ampolas. E a gente, inclusive, tem a tecnovigilância, onde a gente faz a notificação para falar que as ampolas estão tudo igual. Eu, como segurança do paciente, já fiz isso. Porque tem ampola que você olha... Não, e são medicamentos... Não, idênticos são... E são medicamentos que matam o paciente na hora. Exato. É desesperador, é desesperador. E aí... como que eu fico pensando, quantos que não tem déficit de atenção e não é diagnosticado? Nossa, milhares. Eu penso Porque muito falam sobre que é uma isso. doença desse ano agora, dos últimos anos. Isso, né? na verdade, assim, Sempre eu não existiu. tô falando dessa parte avacalhada que Exato, todo mundo se você tem. tem um sintominha e todo mundo tem. Não, eu tô falando mesmo de pessoas que foram no médico e tem Diagnóstico, exato. E chega ali que e sabe o que é hiperfoco. e Isso, esquece do resto, o exato. meu médico, ele fala que o TDAH todo mundo tem um pouco. Assim, todo mundo tem um pouco de déficit de atenção. Porém, a partir do momento que começa a atrapalhar a sua vida, e eu já era enfermeira, então eu descobri o TDAH quando eu sofri um acidente, que é o maior prejuízo. Eu atropelei 2 pessoas numa faixa de pedestre. Nossa. Então, os 2 marcos piores da minha vida foram esses. Esse da medicação errada e esse do acidente. E 1 mês depois eu fui assaltada à mão armada e quase morri. Foi quando eu fui para as terapias, porque eu achei que tinha uma coisa muito errada na minha vida, para entender o que é que estava acontecendo. Mas aí, eu sempre pensei, depois disso, eu passei a ser muito atenta, de forma exagerada. Então, hoje, eu como pessoa, aí você pergunta, o que teve de consequência na sua vida? Eu tive muita consequência desse erro. Até hoje é insuportável para mim errar. Pergunta para quem trabalha comigo, quando a pessoa erra. Nossa. Porque hoje, eu até falo pro pessoal que trabalha comigo. Quando a gente erra, a gente no máximo vai ter um prejuízo financeiro, mas eu vim de 15 anos de experiência que um erro meu matava alguém. Então eu aprendi desde muito cedo qual que é o amargor de você quase matar uma pessoa. Então é desesperador, né? Então eu tive esses 2 eventos muito trágicos e todos eles, esse limão eu transformei numa limonada e uma escada para me subir na minha vida. Então eu descobri o déficit de atenção aqui, nesse acidente. E eu pensei, pode ser por isso que eu errei. Por quê? Porque eu não tinha atenção suficiente. E outra, para quem é TDAH, você ficar sem dormir, ele me proibiu. Quando eu fui nele, ele falou, a partir de agora... E quem disse que eu queria sair por conta do adicional noturno? Mas não... E a gente tá sempre ali, uma das coisas que preso no questão, dinheiro. né? Exato. Isso. Então, assim, é desafiador você sair do noturno, foi muito difícil para mim. Ele falou assim, você está acabando com a sua vida. Você não tem como continuar assim. E aí, o que eu queria falar, a gente volta desse horário que a gente dorme quase nada... E aí você tem um monte de paciente lá, ainda mais um enfermeiro, sei lá, você tá numa UTI, eu fui enfermeira de UTI muito tempo, né? E você tem que olhar e checar tudo que o técnico de enfermagem fez, você tem que cuidar de todos os pacientes, são pacientes graves. Fala pra mim, você não precisa nem ter TDAH, mas se você tá com sono prejudicado... Acabou. Você já sono tem... é fisiológico. Você já tem uma falta de atenção ali pela falta do sono. Exato. Então, isso é assim, ó, se você desconfia que você tem algum sintoma de déficit de atenção, você que é da enfermagem, por favor, vai ao médico, faça um diagnóstico, né? Sim. Então, eu acho que isso também é uma das causas, porque a gente veio trazendo algumas das causas porque que a enfermagem erra. Então, eu tô costurando. Então, por exemplo, falta de treinamento, que eu fiz uma medicação errada que eu não tinha aquele treinamento. Essa questão da falta de atenção. Às vezes você tem um TDAH que não é diagnosticado. E não sabe estar atuando com uma coisa que precisa muito da tua atenção, 100%. Isso. Até o salário da enfermagem, que faz com que você tenha que ter mais 2 empregos. Exato. Né? Exato. Então, eu acho que isso tudo vai somando o porquê que a gente erra. O que é que está nos bastidores, né, desse erro?
É isso que eu queria trazer dessa falta de atenção que ela Sensacional, que trouxe. reflexão maravilhosa. Temos mais, querido? Manda pra gente. Nossa, esse escreveu um livro, né? Ela escreveu um livro. Vamos lá. Nunca vou te julgar, também já errei. Medicação. Foi um adulto, por atender milhares de pacientes além da conta. Ó, que autorreflexão. Uhum. Mas fui correndo contar para minha supervisora porque o meu medo não era só de ser demitido, e sim do paciente morrer. Então ela pensou na ação ali, na questão Sim. do porquê ela está ali. E quantos Né? escondem? Exatamente. É por isso a gente falou que esses dados, Fica caladinho. tenho certeza que é E reza subnotificado. pro paciente não morrer. Exatamente. E às vezes, se acontecer de óbito, não vou nem saber o que aconteceu. Não vai nem saber que foi a medicação errada. Exatamente Não vou nem isso. saber o que aconteceu, né? Do paciente morrer. Mesmo que isso custasse meu emprego, eu fui honesta e contei. Mas graças a Deus a medicação não fez efeito nenhum no paciente. Fiquei só observando os sinais vitais, essa foi a conduta, dei um comprimido de metropolol para o cliente errado, graças a Deus não interferiu em nada. Que bom. Mas não te julgo, porque infelizmente são muitos erros que não vêm da gente. É excesso de cansaço, é pressão psicológica, física e mental. Querem que você assuma mais de 6 pacientes. Por isso, nessa área, falta muito profissional. Não é todos conseguem lidar com isso. Então, se posso dar um conselho para vocês que já têm anos de experiência e que está iniciando agora, nunca fique com vergonha de perguntar, mesmo que vão te chamar de burro ou idiota por perguntar coisas fúteis. Pergunta quantas vezes for necessário, até você entender. Hoje sou vista como chata porque pergunto até coisas que já sei, mas só para tirar dúvidas. Não tenham vergonha, não façam nada com dúvida. E é Olha pura que incrível. verdade, pura verdade. Que reflexão maravilhosa e realmente isso existe. Se ela tá expressando isso agora e ela tá atuando na área, é porque esse tipo de coisa acontece. Sim. Entendeu? Esse tipo de coisa. Eu lembro que no estágio, uma vez, era da faculdade? Não era da faculdade, acho que era do técnico de enfermagem. Era do técnico de enfermagem. Uma colega fez um Voltaren EV. Isso foi em 97, mais ou menos. 97, é. Eu lembro que eu tinha ido tomar café com um colega meu. A gente tava no técnico de enfermagem, fazia junto com o segurar, é tudo moleque, né? Uhum. 16, 17 anos nessa época. Acho que hoje não tem mais o curso técnico do segundo grau, justamente por conta da idade. A gente tava voltando do café tranquilão aqui, que eu olho a professora ajoelhada no posto de enfermagem, chorando, desesperada. E a técnica chorando do outro lado. E aí a gente foi entender o que aconteceu. Ela tinha feito um Voltaren EV. Não aconteceu nada, Graças a Deus. né? Tem algumas bibliografias, na época eu lembro, teve essa discussão, algumas bibliografias que expressam que realmente não, o paciente tem que ter alguma coisa específica para dar algum problema, mas não em casos comuns assim, que não tem nada, mas e realmente não aconteceu. Mas é pra você ver o desespero, né? É isso que ela falou. Perguntar. Tá com 0,00001% de dúvida? Pergunta. E agora você falando isso, os medicamentos, além de ser parecido, a gente ainda tem as vias. Tem as vias. Que às vezes você Exato. é proibido de fazer uma medicação por uma determinada via. Posso te contar uma iatrogenia? Essa foi séria, essa teve um desfecho muito ruim. Não foi no hospital que eu trabalhava, mas aconteceu no hospital da rede. E a paciente chegou e foi pro meu leito na UTI. Né? Olha que catástrofe. Era uma paciente jovem, 32, 33 anos. Vinha de um tratamento de câncer de mama, já em remissão. E ela tinha 2 medicações, que era Vincristina, se eu não me engano. Acho que esse é o nome. Vincristina ou Vencristina, uma coisa assim. E as 2 vias de administração. Intratecal e a endovenosa. Ela foi só para tomar medicação. Super tranquila, sintomática e tal. Isso o pessoal contando, né, o quadro clínico dela pré. O médico aplicava as 2, né? Ele já ia fazer a intratecal, que fazia direto na coluna, com uma seringa. E a endovenosa, que fazia pro portocatezinho, e eram as últimas doses. Ela ia tirar o portocate, estava programada para tirar o portocate aquela semana. Né? Chegou da farmácia,
as 2 seringas, o médico preparou a paciente, pediu para a técnica de enfermagem, a técnica de enfermagem deu para o médico, ele fez a venosa, ok? Quando ele foi fazer a intratecal, ela, doutor, tá doendo, tá queimando, e não é de queimar. Ah, não, tô acabando. Doutor, tá queimando, não é de queimar. Ele ainda fez mais um pouco, acho que fez metade da seringa. E aí ele parou. Aí quando foi olhar, qual aquela que você me deixou? Qual aquela que você me deu? Ele nem quis olhar que ele tava na mão. Qual aquela que você me deu? Aí ela olhou, não, essa é a intratecal. Então ele inverteu. Aqui era venosa, fez intratecal, aqui era intratecal. A literatura pontua, acho que passava 5 casos desse na história. Falava 5 casos deste erro, porque geralmente essas medicações elas são feitas em paralelo. E 90% de óbito, né? O vídeo internacional, quando começou a segurança do paciente, é um caso exatamente É desse. terrível. E o pior, assim, é doloroso, devia até te comentar isso, porque trouxeram para o nosso hospital, que era referência, não em oncologia, mas referência no tudo o restante. Tinha, sim, o setor de oncologia, tinha o setor de oncologia, mas ela foi para UTI por conta do cuidado, não era nem mais por causa da parte oncológica. E eu sentei com o diretor do hospital no dia que o paciente estava comigo, e ele chamou a família para conversar. E ele falou abertamente o que tinha acontecido, e o que ia ser feito, e o que a literatura falava. O esposo ainda não entendeu, porque ela estava bem. Ela estava bem, sentindo um pouquinho de ardência no local, mas todo o resto estava preocupadíssimo, né? Torcendo para que não acontecesse. E tentaram lavar, tentaram fazer N coisas e tal. Mas, enfim. 3 dias depois, Foi óbito. foi óbito, né? Realmente foi piorando o prognóstico, o quadro clínico ali. E aí a gente vem nessa... Foi a primeira vez que eu ouvi falar de segundas vítimas. Até então não tinha ouvido falar. Nem sabia desse termo, né? Porque quando foi passado o caso, a primeira pergunta que o diretor clínico fez foi: e as segundas vítimas, como é que estão? Aí eu ouvi, aí eu fui perguntar para outro enfermeiro: e aí, o que é segundas vítimas? Teve outras pessoas que... Não, as segundas vítimas são os profissionais que estavam atuando ali na linha de frente, que foi quando ocorreu. Então, você sente, não está você coloca no lugar. Sim. Porque a gente está É ali. desesperador. A gente está ali. E pode acontecer. Pode. E acontece o tempo E todo. acontece. E claro que tem esses eventos assim que são mais graves, né? Que a gente chama de evento adverso com dano, né? Então, algum tipo de dano aconteceu. E quando tem um evento adverso com óbito, né? Um dano que gera um óbito, que foi esse caso aí. Exato. E assim, por que eu acho esse tema tão delicado de falar? Porque a gente estuda muito, né? Tem pessoas que não estudam, mas a gente da enfermagem, da medicina, os físios, nutris, farmacêuticos, todo mundo da saúde, a gente estuda muito. A gente tá ali dedicando as nossas vidas, do mesmo jeito que um contador tá dedicando a vida dele, a gente tá ali dedicando a nossa vida para os nossos pacientes. E aí, trazer isso à tona, eu acho que esse é um dos motivos que as pessoas não falam sobre isso, é também mostrar um lado muito frágil da saúde. Sim. E um lado muito frágil dos profissionais que estão completamente adoecidos dentro das instituições, né? Tá aí NR1 que precisa começar a ser implementada em breve em todas as empresas, mas a gente tem notícia disso, a gente vê o tanto que a enfermagem está adoecida, né? E aí a gente entra, e aí eu tenho várias teorias, outras que eu trago, que eu estudo outras coisas, de terapias, né? E uma das coisas que eu percebi que eu era daquela doadora de forma muito exagerada, e aí eu li um livro que eu acho que eu te falei da outra vez, que chama As Ordens da Ajuda, do Bert Helling. Comentou. Então, esse livro me trouxe muito equilíbrio, né? Porque existe a ordem da ajuda. Você não pode adoecer no lugar do outro, né? Você não pode dar sua vida pelo outro. Porque a gente que é da saúde, a gente tem que ficar, tem que ter ali um limite. Sim. Você não pode passar. Então, é uma relação, né? De ajuda bem delicada, porque assim, você imagina se a gente começa a falar sobre esses erros. Inclusive, hoje eu estava comentando, né, do médico que lá na Bahia, que ele foi fazer uma cirurgia, eu acho que, se eu não me engano, ele foi passar um catéter, pegou uma artéria de uma criança, e essa criança veio a óbito.
Era um cateter de diálise, se eu não me engano. E saiu tanta mídia negativa sobre ele, né? Tipo, comentários tipo esse, só que muito Pior, pesados, bem pior. muito piores, que ele se suicidou. Não aguenta, porque ele não saiu da casa dele pra fazer isso. Isso. E então a gente não tem essa cultura justa. Isso ainda não está implementado, né? Para você implementar uma cultura de segurança do paciente dentro de uma instituição, aonde até o diretor, o enfermeiro, o gerente, todo mundo ali está participativo quando acontece um erro, a gente enxerga como uma oportunidade de melhoria, porque a gente quer que nunca mais aquele erro Sim. aconteça com paciente nenhum. Sim. E passa sendo visão pra outros, né? Pra evitar outros. Para evitar outros. E essa fala aí que você contou desse médico que deu, né, esse disclosure para a família, que conta, eu tive a oportunidade de ter uma instituição nesse nível de maturidade, porque segurança do paciente existem níveis de maturidade. Sim. Existe aquela Sim. que você não pode falar nada, que se você contar que você errou, que você causou algum dano para aquele paciente. E o pior de tudo é assim, ó, quando você não fala, aquele erro os seus colegas vão continuar cometendo, porque às vezes é um erro na cadeia medicamentosa que não vai ser corrigido. É um erro, talvez no médico. Eu tenho um hospital, por exemplo, que o nosso maior índice é do médico prescrever medicação para o paciente que é alérgico. Ele prescreve Sim, a medicação para sim. o paciente é alérgico. E às vezes até com etiquetinha de alergia Não, ali. até o sistema sistema avisa. Até o sistema falando, Mas paciente aí alérgico, o sistema não deveria permitir. não deveria né? permitir. Só que Exato. nem todas as vezes você consegue bloquear. Sim. Você já conseguiu que o sistema aparecesse uma bandeira vermelha, paciente alérgico. Aí é isso. Então a gente tem essas barreiras e aonde a enfermagem vai lá e pega. Aí eu olhei nas taxas, né, que a gente implementa segurança do paciente, conta, a gente monitora esses eventos adversos. E aí de você estar dentro de uma instituição já é desafiador que aquela instituição converse com o núcleo, porque hoje tem um núcleo de segurança do paciente. Então quando uma pessoa erra, o que ela deve fazer? Ela deve procurar o núcleo de segurança do paciente dela. Exato. Isso é a minha opinião, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, o núcleo de segurança do paciente, é claro que ele vai avisar para a chefia imediata. Normalmente é a chefia imediata que vai fazer essa notificação, ou é a CCH que pegou aquele erro, ou leu ali no prontuário, né? É o núcleo de segurança do paciente. Então, se o paciente souber o tanto que a gente coloca a vida dele em risco, Ele não iria pro hospital. e por falha é nossa. Inclusive, a segurança do paciente começou com esse emblemático estudo que chama Errar é Humano. E esse nome, agora a gente entendendo o contexto, chega até a incomodar essa frase, né? Porque errar é humano. Só que é isso. Qual que é a consequência do seu erro? A morte, às vezes, Sim. de um paciente. Então, como que você quer exigir de uma pessoa que ela não pode errar nunca? Então, o que você, como instituição, tem que fazer? Você tem que implementar barreiras. Exato. Você precisa implementar uma cultura justa dentro do seu estabelecimento. E deixando claro que o núcleo de segurança do paciente não tem que ter caráter punitivo, né? Não. Tem que ter um caráter de instrução, de treinamento, de modificação, de orientação. E, na verdade, ele não tinha nem que julgar esse contexto. Ele tinha que usar aquele momento, usar aquele erro, usar aquela questão para transformar visões e paradigmas Sim. do contexto. E a gente tem, né? Né? A gente faz a investigação do evento adverso, a gente conversa com todo mundo, né? E aí a gente faz o levantamento, e aí a gente tenta descobrir as causas, monta um plano de ação para que ele não aconteça. E se foi evento grave, e que inclusive ou levou a óbito ou não, porque às vezes... Quantas coisas acontecem, né? A moça foi tirar o útero, de repente, a punção que pegaram nela, ela saiu com o braço amputado. Já Né? aconteceu. Então acontece muito. E assim, é toda hora. A gente só fica sabendo dos casos que saem na mídia, que são mais os mais esdrúxulos, digamos assim, né? Então, assim, recente agora a pessoa foi operar o rim, operou errado. Fez um transplante na pessoa errada. E isso é muito Porque sério, assim, ó, né, errar a gente? pessoa, eu penso assim, ó, de todos os erros, você errar a pessoa, porque assim, ó, é por isso que a gente tem a identificação segura, a política Então, de mas identificação do paciente. Aí você chega... Como que o centro cirúrgico... Não vamos julgar, senão eu vou ficar igual esse Exato. povo aqui me julgando. E a gente não, eu vi essa notícia também, mas assim, a gente avaliando a notícia que foi dada. Você vai pensar em... Eu, de verdade, penso em último lugar no médico que operou. Não, ele é o último. Porque ele só Não, chega lá pronto exato. ali, né? Agora, o que aconteceu dali pra trás, gente? Antes? Quantas Quantas falhas falhas tiveram? A pessoa da Porque recepção. Tudo, tudo. tudo. Como, tudo. assim? E outra. E acontece, por quê? Porque errar é humano. Errar é humano.
Mas a gente quer logo julgar. Eu mesma, ó, por exemplo, o povo tá me julgando tudo aqui. Eu já errei muitas vezes, eu não errei só uma vez, não, e eu tenho coragem de falar isso, né? Você que não tem coragem de falar que você errou, você tá mentindo, porque você errou. Talvez você não sabe que você errou, mas você errou. Deixa eu contar o meu aqui uma vez. O meu não foi, é que eu sou estabanadão. Aham. Já derrubei esse copo quase derrubei umas 3 vezes. Eu trabalhava no hospital, e é um hospital com... Ele era bem abastado de profissionais, ainda bem, né? Tinha acho que 6 ou 7 enfermeiras no plantão dentro do mesmo setor. Então, Uau. assim, a gente assumia Isso é luxo. luxo, assumia 4 a 6, no máximo, isso, 4 a 6 pacientes e tal. E teve um dia, e olha só que coisa, né? Quando tem que acontecer o negócio, acontece no dia que não tem que acontecer. Tinha o primeiro paciente que estava usando a circulação extracorpórea, o aparelhinho pequenininho. Nossa. Eu acho que era o primeiro da América Latina. Perdão, acho que é o primeiro aqui no Brasil. Que a empresa, acho que era da Argentina, que trouxe de fora e tal, estava usando. Foi uma apendicite muito complicada, que deu muito ruim, um cara super jovem. E aí vieram, instalaram, foi pro centro cirúrgico, colocou e tal. Beleza, eu cheguei no meu plantão. Esse dia eu estava à tarde. As meninas iam trocar, as enfermeiras iam trocar. Só tinha enfermeiro lá dentro, né? As enfermeiras iam trocar. Lincoln, ajuda a gente a trocar aqui o lençol, porque foi passando os catéteres e tal. E a maquininha ali, né? Olha só, depois você vai ver a sequência de erros, né? Não tinha lugar para colocar. Hoje ela já vem com suporte específico. Sabe onde colocaram? Porque não tinha outro lugar. Colocaram naquela bandejinha de alumínio, naquele carrinho de alumínio. Tinha uma parte de cima, uma bandejinha em cima e uma embaixo. De alumínio, de banho. Com rodinha. Embaixo ficava o motor. Uma circulação extracorpórea. Embaixo ficava o motor. Em cima o aparelho. Colocado lá do leito. E eu, não, ajudo sim, porque eu passei, é pesado, tal, tá cheio de coisas. Claro que eu ajudo. Me troquei, coloquei as coisinhas lá, entrei. E aí, eu pego aonde? Não, você fica aqui e tal. Hilda, eu só encostei a minha perna no carrinho. A rodinha andou, acho que 3 centímetros. Foi o suficiente pro motor virar. Eu virei um polvo ali na hora. Que eu vi o motor virando, foi pro chão de fato. Eu só tive a consciência de segurar conseguir pegar de uma vez os 2 canos, né, que fica um no mediastino, outro pleural. Segurei ali os 2, tracionou, mas tracionou minha mão. Uma tragédia. Não. Escuta só. Segurou, tracionou minha mão, não tracionou aqui. Pode sair no carrinho, mas não vai ser aqui do paciente. E aí, com outra mão, consegui segurar o motor. E começou a pitar, e as enfermeiras já encostou, começou a chorar, e já entrou todo mundo, o médico que estava no estacionamento voltou, e eu segurando, e vamos mexer no negócio, parar de apitar e tal, tal. No fim, não teve problema nenhum. E aí viram todo o processo, etc e tal. Hilda, quem me viu ali naquele momento, na hora que resolveu a situação, disse que foi a transformação do Michael Jackson mais rápida do mundo ali que viram. Ficou branco. Não consegui dar plantão. Peguei minhas coisas. Lincoln, estou indo embora. Fui embora, que eu não aguentei ficar no plantão mais. Fui embora. E aí o médico me liga. Pô, e olha só, e foi um médico que eu tinha discutido com ele há 2 dias atrás. Isso foi numa terça, num domingo de manhã, na passagem de plantão, a gente meio que discutiu na visita, multi e tal. Mas eu pedi desculpa pra ele no dia seguinte, ficou tudo bem. E no outro dia acontece isso, olha que coisa, né? E ele que tava de plantão, ele, pô, cara, como é que você tá? Cadê você? E tal. O doutor, sem condições. Comecei a chorar falando com o cara, telefone. E ele, ainda bem que isso aconteceu com você. Porque isso ia acontecer à noite, na hora do banho do paciente. O paciente ia morrer e a gente não ia nem saber o que aconteceu. Entendeu? Ainda bem que aconteceu. Ainda bem que aconteceu com você aqui, que a gente viu, que tá tudo errado, não tem que ficar aqui, tal. Então foi que me deixou um pouquinho mais tranquilo, mas nunca vai sair da minha mente essa situação. Jamais. E aí você contando isso, essa situação aí que você falou, aí, depois que eu já tive essa consciência, eu já estava no núcleo de segurança do paciente, eu fazia muito plantão extra. Você sabe por quê? Eu trabalhava no controle de infecção e depois eu assumi o núcleo de segurança do paciente
E eu pensava, eu tenho que continuar dando plantão, porque serviço público você pode ser transferido, mudar de setor, né, a qualquer hora. momento. Então, assim, você não tem muita opção. Eu falei, então eu não posso colocar em vida a vida do paciente em risco por incompetência minha, porque numa parada quem lidera é o enfermeiro, não tem jeito. Se o Exato. enfermeiro não souber ali como que é o rolê, vai dar ruim. Vai dar ruim. E E, dá eu muito já, ruim. e dá muito ruim, e eu já vi dar muito ruim desde a época que eu era técnica de enfermagem, mas como técnica eu não podia fazer nada, eu só ficava assistindo. E eu prometi pra mim mesma, quando eu era técnica de enfermagem, que eu trabalhava num CAIS, porque UPA, como que chama que é UPA? Essas unidades de pronto atendimento? UPA. É UPA. E em Goiânia chamava CAIS. Eu trabalhava, eu tive que pedir pra sair. Fui pra sala de vacina, eu pedi pra sair do pronto-socorro, porque eu não aguentava ver tanto paciente morrer. Com as enfermeiras incompetentes, médico novo, que acabou de sumir o plantão, não dava conta de fazer uma intubação. Nossa. Aquilo que a gente falou daquela última vez. E é isso, querendo ou não, a saúde... aconteceu esse erro... E aí, hoje, você acabou de falar que esse equipamento já vem num suporte. Sim. Então, acaba que, infelizmente, a saúde, ela cresce a custas de vidas de outros situações pacientes. transformam, né? Sim. Exato. Médicos, eles vão treinando, eles vão pro Sim. pronto-socorro, terminou ali a residência e tal. Quantos pacientes não morrem na mão do cara porque ele não sabe o que fazer? Até ele ficar bom em entubar Até ele ficar bom. até ele conseguir diagnosticar uma coisa Isso. rápido, ó, isso aqui vai dar Então, ruim. o máximo que a gente pode fazer é estudar e você dar o seu melhor ali Sim. pra ter o mínimo de problema possível. Porque problema vai dar, não tem jeito. O problema ele vai acontecer. Vai acontecer. E aí, o que aconteceu nesse caso? Eu já era da segurança do paciente. E aí eu fui dar um plantão na UTI PED. Meu Deus do céu. E eu já tinha trabalhado em berçário uma vez. TIPED, neonatal. Gente, eu acho que assim, cada um no seu Isso, quadrado. cada um no seu velho, quadrado, exatamente porque isso. Eu respeito muito quem trabalha nessa área, porque assim, o nível de percepção tem E que de ser conhecimento, muito e mais. de tudo. E é completamente absurdo. diferente do adulto. Exatamente. Só que quando você nunca foi, você não sabe. Então, eu não sabia. Eu pensei, não posso ir pra ANEL, mas na PED eu posso. Porque a PED, eles são maiorzinhos, Sim. né? Então, na PED eu posso. E fui lá dar um plantão extra. Por que que a enfermagem vive dando extra? E era por conta do dinheiro também, não vou mentir, não vou ser hipócrita e falar que não era só. Era também pelo dinheiro. Então, eu tentava pegar, e todo mundo falava pra mim, ô amiga, você é tão boa enfermeira, não se preocupe. E eu trabalhava na maternidade, então eu mexia com criança, mas criança saudável. Não era assim. Cara, Acabou de nascer. cheguei no meu plantão, tô lá, aí teve uma intercorrência. A criança, eu não tinha nem coragem de tirar o capuz dela, porque a cabeça dela era desse jeito, era uma UTI de crianças sindrômicas. Nossa, É muita malformação. É muita um monte de coisa. malformação, é desesperador, Lincoln. Meu sobrinho tinha nascido recente, eu ia colher gasometria, eu dei só 2 plantões. O primeiro plantão foi muito difícil, eu tinha uma enfermeira junto comigo. Sim. Então, eu ficava andando atrás dela, né? Eu falei... E aí, eu já sabia dessa história do erro. Então, eu falava assim, deixa eu te falar. Falei pra chefe, ela pediu pra eu pegar o plantão esse. Só vou pegar se você deixar um outro enfermeiro pra me ensinar. Beleza, então, o primeiro plantão. Aí, ela veio, eu fui te fazer a gasometria, o menino escorreu a lágrima assim, ó. Eu chorei junto com ele, eu falei, eu não dou conta de escolher gasometria. É a única forma que ele tinha de verbalizar a dor, né? Isso, né? Porque essas crianças, elas... Exato. E aí eu falei, eu não dou conta. Passei mal, fiquei tonta, fui embora. Assim, aí eu já tava terminando o plantão, entregando o plantão, deu tudo certo. Eu só tinha pego 3 plantões. Aí o segundo, era durante um dia, um domingo, eu tava sozinha de enfermeira. Mesmo E setor. eu reclamei, eu falei, ó, mesmo setor. Eu falei, ó, só que aí as técnicas de enfermagem normalmente desse setor, elas são Experiência muito total. experientes. Nossa, elas Hilda, tem médico o comandam. tempo todo, pode ficar tranquilo. Só que tem coisa que é só o enfermeiro que faz, meu querido. E aí, inclusive, quando tem numa urgência, é rotineiro lá o enfermeiro ficar na bancada de medicação, não a técnica. Ah, é? Justamente por conta, Pra evitar erro. E aí eu, lá, ela pegou e falou pra mim assim, eu não vou lembrar agora nem qual era a medicação. Então a criança começou a ter, e aí ela falou, ó, faz tal medicamento, faz tal coisa assim. Aí ela falou, faz 10 ou 20, um negócio assim. Ué, Lincoln, 10 ou 20 foi aquilo que a gente falou, né? Eu acho que eu cheguei a contar essa história, não sei se eu lembro de eu ter contado isso. Na minha cabeça, 20 ml, né, cara? Uai. Eu vim do adulto. Aí eu fui lá e fiz. A frequência cardíaca do menino foi para 189. O menino quase parou. A criança quase parou. Mas ela falou, faz 20. Mas era 20, era na seringa de insulina. Ah, 20 Era unidades. 20 unidades. Mas aí, medicamento de adulto que você faz em seringa de insulina, isso não era usual, nunca tinha visto isso. Né? É a questão. Era pouquinho, assim, né? Mas o quê? E por que ela não falou a unidade de medida?
Ela só falou o número. Eu tô culpando a médica? Claro que não. Só que lá já é o costume deles, entendeu? Faz 10, faz 5, faz 2, faz 1. Mas não fala o que que é. Então, eu que sou inexperiente, tava chegando lá, eu fiquei tão descompensada que eu fui embora, igual você. Não fica na Eu fiquei muito descompensada. Aí eu aguenta. peguei, chamei, liguei, eu falei assim, ó, eu não dou conta de ficar aqui, eu não dou conta de ficar. Eu fiquei muito descompensada. Você imagina se aquele menino morresse? Terrível, Outra criança. terrível. Aí eu prometi pra mim mesmo, não dá, porque o meu mindset já é de adulto. Pra mim, você trocar seu mindset de adulto com totalmente criança é diferente. completamente diferente. E eu nunca mais ia plantão lá. Exato. Fez bem. Hilda, nosso horário tá mais que olha, estouradão, mas assim, tem um ponto muito legal que eu preciso falar com você. Preciso te perguntar, quero que você fale um pouquinho rapidamente pra gente. Fazer mais podcast Não, sobre a esse gente tem que fazer assunto, porque ele é inesgotável. A gente tem que fazer um podcast de uma semana só falando disso, né? Que vai ter assunto. Eu não falei quase nada de tudo que eu tinha preparado. A gente fala demais. Hilda, você tem 2 livros escritos, né? Sim. E um já tá aqui, um tá na minha mão aqui, esse aqui acho que dá pra gente mostrar. Dá. Ô Gui, pega pra gente aqui, dá um zoom maravilhoso. Fala um pouquinho rapidamente pra gente desse livro aqui que você vai escrever, viu? Quero dedicatória antes de ir embora. Com certeza. Saberes que curam. Da onde vem a inspiração? Como que foi essa escrita? Fala pra mim rapidinho. Isso. Eu já escrevo poemas desde 2019, mas tudo guardado a 7 chaves. E aí, Nunca como eu mostrou contei... não mostrou? Não jogou pro mundo? Não, Você porque faz pra você? eu fazia pra mim na época, agora já tá publicado, mas eu fazia pra mim porque foi uma forma que eu encontrei de escrita terapêutica, de desabafo, digamos assim. Ok. Começou tudo com uma dieta de tirar o açúcar, eu fiquei louca, desesperada, um vazio, um buraco. O nutricionista falou, começa a escrever e por acaso saiu em formato de poema, Que legal. que você vai ler. Maravilha. Então, que é o Minhas Mortes, que acabou saindo antes desse. Esse aqui, um guia para renascimento da alma. Sim. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, vamos ver se o Gui consegue pegar aqui pra gente. Consegue puxar aqui, Gui? Dá pra você dar um zoom? Eu acho que ele já deve ter feito isso. Sensacional. Conta pra gente. Então, Esse é o do poema. esses são esses poemas. Tá, e esse aqui? E esse acabou de sair agora, foi Aham. publicado agora Saberes recente. que curam. Só que tudo começou nesses Saberes que Curam, porque eu também sou terapeuta e eu atendi uma médica numa sessão. E ela me convidou, quando ela foi convidada, é a doutora Gabriela, ela percebeu ao longo da jornada dela que às vezes ela passava medicamento e o paciente não ficava curado. E ela percebeu que faltava alguma coisa. E aí ela se recusava a passar outro remédio para curar aquele efeito adverso, aquele efeito ruim daquele. Ela falou assim, eu vou passar outro medicamento para poder cobrir esse efeito, não é legal. E ela teve câncer também, um câncer maligno, e foi o que levou e motivou ela a buscar outras formas de curar, tanto espiritual quanto terapêutica. Sim. E aí ela passou por diversos profissionais, estudou muita coisa, e alguém me indicou para ela passou com uma sessão comigo, e foi muito transformador. Então, quando ela reuniu as pessoas, uma das convidadas para escrever o livro foi eu. E ela foi curada do câncer? Conseguiu? Sim, tá em remissão, tá tudo tranquila, e ela conta sobre isso. Né? E ela disse que, inclusive, convidou muitos colegas médicos que não quiseram escrever. Por isso que o meu outro livro saiu primeiro dos poemas que já estavam prontos. Porque assim, eu falei, cara, se eu consigo escrever um capítulo, eu consigo montar um outro livro. Sim. Né? Então, eu entrei numa mentoria, fui estudar para saber como é que escrevia, como é que publicava tudo isso, que foi o que saiu Minhas Mortes, né? Então, Enfermeiras de Homens de Alma. Que eu acabei trazendo esse olhar mesmo de, depois de assistir tantas mortes no hospital, eu passei a observar essas mortes que acontecem dentro de mim. Sensacional. Emocional, assim, de superações, né? Então, eu sou Isso é muito essa fundamental. pessoa de superar muito, né? Tudo que passa, tudo que eu Expressar passo. isso é fundamental, Hilda, que muita Isso. gente passa por Passa. Então, esses 20 profissionais de saúde, por quê? Porque ela resolveu trazer para o mundo, né? Eu acho que esse A livro tem uma experiência missão, dela. a experiência dela, de que existe outras formas de curar além de remédio. E ela é médica do trabalho. E atendendo pessoas, profissionais da saúde, doente o tempo todo. Então, Exato. Então, eu achei fantástica, assim, a ideia dela. E ela trazer esses profissionais. Então, nesse livro, eu escrevi um capítulo onde eu conto sobre como a terapia mudou minha vida e como eu me tornei terapeuta. Exato. Porque eu me tornei terapeuta de mim mesma.
Queridos, e só para deixar claro, Minhas Mortes vai estar com o link aqui embaixo, está na Amazon, né? Está na Amazon. Vamos pegar esse livro e ler de ponta a ponta, que eu tenho certeza que é maravilhoso. Com certeza. E depois me dá um feedback me contando qual foi o texto que te curou. Pode mandar mensagem lá no meu Instagram, @consultoria. Que também eu acredito que vai sair, que eu tô com tudo novo agora, eu tô falando, porque tá maravilhoso repetir Sim. isso, sensacional. Pessoal, esse foi mais um Passagem de Plantão. Hilda, que papo maravilhoso. Muito obrigado pela sua visita, por estar aqui, por dividir conosco essas experiências e a gente conseguir fazer um contraponto quanto a essas mensagens, né? Para as pessoas entenderem aí de fato o que é o contexto, qual a importância do que a gente fala aqui, da mensagem que a gente quer passar, que não é só para a área da enfermagem, a área da saúde no geral, mas tem muita coisa relevante que a gente consegue puxar e fazer um contraponto essencial para o que as pessoas precisam estar sabendo. Com certeza. Né? E eu quero agradecer e falar para você, né, que profissional da área da saúde, que cometeu algum erro, alguma coisa, se precisar de ajuda, a gente tem muitos profissionais, terapeutas que a gente pode indicar, ou até orientar como especialista em segurança do paciente. Então, vocês estejam à vontade para mandar mensagem para a gente. Eu acho que a enfermagem deve se apoiar, né? Então, assim, eu amo a enfermagem. É isso, assim, tô super feliz de estar aqui falando com vocês. Às vezes a gente dá umas broncas, mas é porque a gente ama a enfermagem, né, Lincoln? E a gente quer a enfermagem unida e crescendo, entendeu? Que é o que vai trazer resultado de fato. E sem mediocridade aqui. Exatamente. Obrigadão, Lincoln. Queridos, esse foi mais um Passagem de Plantão. Curte, comenta, compartilha, manda pro teu inimigo, manda pro teu amigo, que eu tenho certeza que alguma coisa ele vai ter para falar. Beijo no coração, obrigado. Passagem de Plantão, o dia só acaba depois dele.